Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Todos estão me ouvindo bem? Quem puder sinalizar aí positivo. Boa noite, capaz. Aqui tá tudo tranquilo. Todos ouvindo bem, né? Ok, então. Para quem não me conhece, eu sou a Capitã Helena. Eu vou estar, a partir de hoje, com os senhores, ministrando a disciplina de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Eu acredito aqui que é tanto o concurso do CHO como do CFS, né? São os dois concursos. A dinâmica da nossa aula, para quem já teve a oportunidade de estudar comigo nos cursinhos, é sempre, vamos ministrar o conteúdo e ao final da aula nós vamos resolver questões, né? Até mesmo que a dinâmica de cursinho é resolução de questões, bizu, para que a gente possa conseguir a tão sonhada aprovação. Não saiu o edital ainda, né? Se eu não me engano, nem a banca, ou já saiu o edital? Só a banca que ainda não saiu. Alguém sabe? Alguém... Edital sim, né? Só não saiu a banca, né? Tranquilo. Então, por enquanto que não saiu a banca, a gente vai sempre trazer questões, assim, das bancas que têm a maior probabilidade de apenas o CHO que saiu, né, o edital. Então, enquanto a gente não temos a banca ainda, a escolha da banca, a gente vai trazer questões das bancas que há a maior probabilidade de serem as que vão ganhar, né, a licitação para a feitura do concurso. Gente, só um momento aqui, que eu tô com o meu gato aqui no meu escritório, ele não tá deixando eu mostrar a aula. Só um momentinho aqui que eu vou tirá-lo rapidinho. Retornei, gente, desculpa. Eu fui inventar de ser mãe de pet aqui, aí meu gato não estava deixando eu ministrar a aula aqui tranquilo para vocês, mas já resolvi. Bom, então, voltando, hoje a gente inicia com direito constitucional, vamos dar logo a parte dos direitos e garantias fundamentais e tentar cumprir o edital no tempo aí hábil para que a gente possa deixar que as últimas aulas sejam apenas resoluções de questões. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo, podemos começar? De boa? Certo. Eu peço aos senhores que, como eu vou compartilhar o material, aí eu não vou conseguir ficar acompanhando o chat. Então, quem tiver alguma pergunta, pode realmente fazer a indagação aí, ligar o microfone e pedir para eu parar a aula para retornar, que a gente a gente tira as dúvidas, né? Porque o ideal é vocês saírem daqui sem nenhuma dúvida pendente. Vou compartilhar aqui só um momento. Acho que eu saio. Vocês estão enxergando, pessoal? Estão conseguindo ver o material? Quem puder falar aí. Oi? Tá sim, Gal, tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Pronto, tranquilo. Bom, gente, como eu falei aos senhores, a gente vai começar pelo título 2 da nossa Constituição, que vai tratar dos direitos e garantias fundamentais, né? O que são esses direitos e garantias fundamentais? São direitos, né, que eles estão numa ordem de hierarquia superior, porque vão estar lá dispostos e enumerados na Carta Constitucional, e são direitos que basicamente são inerentes à condição de humanidade. Então, para você ter direito a esses direitos,
para você ser sujeito de direito desses direitos, a única condição é que você faça parte da espécie humana, né? E aí, esses direitos, quando eles estão na ordem mais abstrata e mais no plano internacional, eles são conhecidos como os direitos humanos. Quando eles são colocados nas cartas constitucionais, né, nas cartas que regem determinada nação, eles passam a ser denominados de direitos fundamentais. E aí a gente vai estudar os direitos, deveres individuais coletivos que vão estar dispostos no artigo 5º. Aqui eu trago para vocês a enumeração, né, de alguns direitos fundamentais que nós não vamos estudar todos, né? Vamos estudar aqueles que são dado maior ênfase no edital dos senhores. E aí nós temos aqui, a título de exemplo, o artigo 5º, como eu já falei, que vai tratar da primeira dimensão ou primeira geração. É importante vocês anotarem isso. Quando a gente for estudar direitos humanos, a gente vai se aprofundar mais nessa temática do porquê geração, porquê dimensão, mas alguns autores, eles trazem tanto o termo geração, como o termo dimensão. Aí vocês anotem aí, /dimensão. Tá horrível de escrever, mas vocês anotem aí. Vocês vão encontrar tanto o termo geração como o termo dimensão. E aí, esses direitos de primeira geração, ou direitos que também são conhecidos como liberdade negativas, ou também vocês podem encontrar o termo direitos individuais, direitos civis e políticos, ou também liberdades públicas, são alguns termos que vocês podem se deparar nas questões. Não fiquem com medo, porque esses termos a gente, como vai ter a disciplina de direitos humanos de forma apartada, né, da disciplina de direito constitucional, a minha chamada... Ainda está compartilhando, gente, a tela com vocês? Saiu. Saiu, foi só ver aqui o que aconteceu, porque eu recebi a mensagem, não está compartilhando. Alguém está compartilhando aí. Deixa eu fechar aqui. Amor, professora. Oi, voltei. Alguém passou a compartilhar a tela e a minha saiu. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Eu vou tentar entrar pelo celular também, para poder ficar acompanhando vocês. Vou tentar aqui. É muito ruim ficar compartilhando e não ver o que está acontecendo. Vou tentar participar. Pronto, eu entrei no celular também. E aí eu vejo o que está acontecendo. Está nesses dois dispositivos. Vamos aqui. Pronto. Vou repetir, pode deixar. Pediram para repetir os sinônimos, né? Pode deixar que eu vou repetir, deixa eu compartilhar. Agora, mais uma vez, gente, vocês não se preocupem, porque essas dimensões de direitos humanos, a gente vai detalhar de forma... a gente vai repetir esse detalhamento, na verdade, vai fazer um detalhamento, na verdade, quando for tratar dos direitos humanos, porque aí é um conteúdo à parte. Mas como a gente vai ver o artigo 5º da Constituição em direito constitucional, né, na prova de direito constitucional vai ser abarcado direito 5º, a gente precisa dar essa introdução inicial do que trata os direitos fundamentais. Que eu acredito que todos os senhores já, de algum momento, em algum curso da PM, né, já se depararam com essa doutrina dos direitos humanos, né? Aqui a gente vai tratar de uma forma bem mais jurídica e dogmática, no sentido de
saber como está disposta, né, essas questões, como esse conteúdo vai estar disposto nas questões dos concursos dos senhores, tá? Então, vamos tentar não fugir dessa parte do que realmente as bancas elas podem explorar enquanto conteúdo para o concurso, que é o objetivo do cursinho, tá? Então, deixa eu colocar aqui novamente, compartilhar. Ai, Jesus, agora saiu a minha. Aqui. Acabou saindo o material também. Bom, tô vendo que todos estão vendo, né? Todos estão. Bom, bom, gente, então, como pediram para repetir, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, também conhecida como liberdades negativas, também conhecida como liberdades públicas, também conhecida como os direitos individuais e também conhecida como os direitos civis e políticos, tá? Então, o artigo 5º, que a gente vai estudar de forma mais detalhada, ele vai estar presente nessa primeira dimensão dos direitos fundamentais. Aí, ainda nós vamos ter, dentro da primeira dimensão, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos, que eu acredito que não é matéria do edital dos senhores, né? A gente trouxe apenas a título exemplificativo. E nós vamos ter também a parte dos partidos políticos, que toda essa parte aqui são direitos. Toda essa primeira parte aqui, estou conseguindo acessar a caneta. Toda essa primeira partezinha aqui são direitos, na verdade, de primeira dimensão, né? São direitos de primeira dimensão. Para além dos direitos de primeira dimensão, nós vamos ter os direitos de segunda dimensão, que vão estar dispostos entre os artigos 6º e 11 da Constituição e outras passagens também da nossa Constituição. Agora, esses direitos de segunda dimensão, eles são conhecidos como liberdades públicas e também direitos sociais ou direitos econômicos, sociais e culturais. São direitos, né, que exigem um fazer estatal, uma atuação maior do Estado. Já os direitos de primeira dimensão são direitos que eles pedem que o Estado se abstenha para que o indivíduo possa gozar desses direitos. Os direitos humanos, quando a gente for estudar a doutrina dos direitos humanos, a gente vai perceber que são direitos construídos socialmente, né? Cada dimensão vai ter uma história da sua construção. A gente vai ver também que essa divisão, né, de direitos de primeira, segunda, terceira dimensão é um doutrinador chamado Karel Vazak, que ele vai fazer essa classificação de acordo com o lema da Revolução Francesa, né? Os direitos de primeira dimensão seriam os direitos de liberdade, de segunda dimensão, os direitos de igualdade, e o de terceira dimensão, os direitos de fraternidade. Então, cada dimensão vai corresponder ao lema da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é um marco, né, na construção desses direitos fundamentais. Agora, o que a gente vai se ater mais é como esses direitos fundamentais vão estar dentro do artigo 5º, tá? Então, os direitos de primeira dimensão, eles nascem com a proposta de limitar o poder do Estado. Por isso que eles são direitos negativos, porque eles exigem um não fazer estatal. Já os direitos de segunda dimensão, direitos sociais, eles são direitos que exigem mais a participação do Estado. Então, eles exigem um fazer estatal. Por isso que são chamados de liberdades positivas. Entendido até aqui, gente? Tá tranquilo? Tá indo muito rápido, dá dando para vocês entenderem? De boa? Certo. Então, vamos passar aqui
para a próxima. Deixa eu sair da caneta. Sair aqui, vamos voltar. Bom, aqui a gente tem, exemplificando, né, as dimensões. A primeira dimensão ou geração, como eu falei a vocês, são as liberdades negativas, né? Que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo. São os direitos civis e políticos que a gente já falou. O da segunda geração são os direitos de igualdade e são liberdades positivas. Por sua vez, eles vão exigir uma atuação mais ativa do Estado, né? São os direitos também de bem-estar social e, como eu falei a vocês, são direitos econômicos, sociais e culturais. Já os direitos de terceira geração são os direitos conhecidos por direitos de fraternidade. Eles buscam, né, tutelar mais interesses coletivos, né? Então, geralmente não, os direitos de terceira dimensão, a titularidade é uma coletividade. Como exemplo de um direito de terceira geração, a gente tem o direito ao meio ambiente, né? O direito à paz, o direito étnico-social. Então, esses são direitos de terceira geração. Os direitos de quarta geração é já uma criação de um doutrinador, Paulo Bonavides, né, brasileiro e paraibano, que ele fala que na quarta geração, diante das evoluções que a gente tem enquanto humanidade, ele vai trazer uma geração de direitos humanos que vai privilegiar o direito à democracia, à informação, ao pluralismo. Já para Norberto Bobbio, que é outro doutrinador italiano, fala que nessa quarta geração vão estar dispostos direitos relacionados à engenharia genética, à utilização de células-troncos, à utilização de IA, tá? IA, inteligência artificial, né? A quinta geração, também criação de Paulo Bonavides, vai dizer que, como a gente vive um período de vários conflitos bélicos, né? Vários conflitos, principalmente pós-Guerra Fria, a importância de tirar o direito da paz de terceira dimensão e colocar na quinta dimensão. Então, como eu falei aos senhores, essas primeiras dimensões ou gerações, aqui, elas foram criadas por Karel Vazak. Que vão justamente corresponder aos lemas da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A quarta geração e tem duas perspectivas, a de Paulo Bonavides e a de Norberto Bobbio, né? E a quinta geração, Paulo Bonavides, retira o direito de paz aqui da terceira geração e coloca nessa quinta geração diante, né, do que ele alega dessa importância de se estabelecer a paz, quando a gente se depara com tantos conflitos que existem até hoje na humanidade. Entendido até aqui, gente? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo alcançar, compreender? Bom, certo. Aí nós ainda vamos ter uma perspectiva subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. A subjetiva é que os direitos fundamentais são direitos que o indivíduo ele vai exigir perante o Estado, né? Então, nós, enquanto membros da espécie humana, temos essa prerrogativa de exigir do Estado que garanta esses direitos fundamentais, né? Já a dimensão objetiva é que os direitos fundamentais, né, eles são os pilares que vão orientar o ordenamento jurídico estatal, né? Então, como os direitos fundamentais presente no nosso ordenamento jurídico está lá na Carta Constitucional, no artigo 5º, todos os demais normativos, todas as demais legislações, todas as outras regras que estão numa hierarquia inferior à Constituição, eles devem obedecer aos direitos fundamentais, né? Então, se
uma regra editada dentro do nosso ordenamento jurídico viola um direito fundamental, ela vai ser considerada inconstitucional, porque não observou esse direito, né, como norteador da feitura dessa lei, tá? Então, todo o nosso ordenamento jurídico ele vai ser norteado, vai ser fundamentado dentro da perspectiva dos direitos fundamentais. A teoria dos limites, né? O que quer dizer essa teoria? Podem ser impostas restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que deve ser protegido e não pode ser objeto de violação. Cai muito isso, gente, em concurso. Já vi várias questões com relação a isso. Porque o que acontece com o artigo 5º? O artigo 5º é o que a gente chama de cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser retirado, né? Ele não pode ser modificado nem retirado da Carta Constitucional, da Constituição, por emenda constitucional. Porém, há um limite dessa restrição. O que não pode ser retirado e o que não pode ser modificado é o núcleo essencial daquela proteção ao direito fundamental. Aí vocês me perguntam, como assim, professora? O que a gente não conseguiu entender? Vou dar um exemplo. Nós temos na nossa Constituição dizendo que a casa é o asilo inviolável, né? Ela não podendo adentrar e tal, 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 tal. Qual é o núcleo essencial dessa assertiva, dessa determinação, na verdade? É que a casa é um asilo inviolável. Então, esse é o núcleo essencial. Mas nós temos o quê? Exceções. Quais são as exceções? Pode ser modificada para ampliar. Boa observação, não sei quem foi, só consegui ver a observação. Pode ser modificada para ampliar, sim. Mas também, por exemplo, no exemplo que eu estou citando, né, o núcleo essencial é a casa, é asilo inviolável. Aí nós temos as exceções. As exceções são penduricários, que a gente fala, que podem ser modificados. Agora, o núcleo essencial de que a casa é asilo inviolável, ela não pode ser modificada, né? Claro também que essa modificação das exceções, ela também não pode se dar de forma absoluta, né? De forma que venha a atingir o núcleo essencial, que é a casa, asilo inviolável. Vocês entenderam, gente? Deu para compreender? Tranquilo? Boa? Certo. Então, coloquem asterisco, né, nessa teoria dos limites. Não vai aparecer com esse nome, né, de teoria dos limites, mas sempre vai cair questões nesse sentido. Saber se há possibilidade de modificação, se é modificável, se não é modificável, quando é modificável, enfim. Sempre a gente vai se deparar com questões sobre essa teoria dos limites, tá, gente? Bom, nós temos ainda as características dos direitos fundamentais, né? Quais são essas características? Primeiro, a universalidade. O que quer dizer isso? Aponta a existência de um núcleo mínimo de direitos que deve estar presente em todo lugar e para todas as pessoas. Então, são direitos que devem ser concedidos, né? Como eu falei a vocês, para todas as pessoas, independente da nacionalidade, independente da raça, independente da orientação sexual, independente do credo, da filosofia, ideologia política, enfim. São direitos que são universais, no sentido que devem contemplar a todas as pessoas. Mas não confundam o fato de ser universal com absoluto, viu, gente? Anotem isso, que sempre também cai nas questões. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles não são absolutos. Coloquem isso de forma visível para vocês e para que vocês sempre se lembrem disso, porque cai constantemente. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Até o próprio direito à vida, que a gente acha que é um direito absoluto, ele não é um direito absoluto. Por exemplo,
Diante de guerra declarada, a gente tem a possibilidade de quê? De pena de morte, né? Nós temos a possibilidade de intervenção na gravidez, né? Ou seja, o aborto, em alguns casos, né? Temos tanto presente na legislação, como temos entendimento do Supremo Tribunal Federal, diante da gravidez, onde o feto é anencefalo, né? E a gente sabe que a gravidez não vai resultar numa vida viável, então, para evitar o sofrimento da gestante, a possibilidade de interrupção da gravidez, né? Nós temos também o caso que alguém até colocou aí, os casos das excludentes de ilicitude, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, né? Então, a própria vida, que a gente acredita que seja um direito absoluto, dentro da doutrina dos direitos fundamentais e dentro do nosso ordenamento jurídico, existem limitantes a esse direito, né? Então, anotem aí e não esqueçam, porque cai recorrentemente nas questões. O direito fundamental, os direitos fundamentais não são absolutos, são relativos, tá? A historicidade é que, como eu falei aos senhores, esses direitos eles foram sendo construídos ao longo da história humana. Nós vamos ter marcos históricos, né, que vão ser considerados divisores de água na formação desses direitos. Por exemplo, dentro da primeira dimensão, nós temos a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos como marco histórico, né, da concretização desses direitos e elaboração desses direitos. Dos direitos sociais, econômicos e culturais, que são os direitos da segunda dimensão. Nós vamos ter a Constituição Russa de 1917, a Constituição de Weimar de 1919, né? Que são direitos, são constituições que vão primeiras cartas constitucionais que vão trazer espécies desses direitos sociais, né, que são direitos trabalhistas, de previdência, direito à educação, direito à saúde, são todos direitos, direito à habitação, são à alimentação, são todos direitos de segunda dimensão. Já direitos de terceira dimensão, nós vamos ter pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, todo um entendimento do ser humano não como um sujeito em abstrato, não como um sujeito hipotético, mas como um sujeito concreto. E aí nós vamos ter essa visão de coletividades, né, sendo titulares de direitos fundamentais. Por isso que se diz que são direitos difusos, e anotem isso também, que às vezes cai, né? Eu já vi algumas questões trazendo isso, que os direitos de terceira dimensão são direitos difusos. Por quê? Porque a titularidade, ou seja, o sujeito de direito desses direitos de terceira dimensão é uma coletividade, né? Por exemplo, o direito à paz é a coletividade, a humanidade enquanto coletividade que vai ser sujeito de direito à paz. Deu para entender, gente? Eu estou indo muito rápido. Tá tranquilo? Tranquilo? Certo. Bom, a indivisibilidade, ou seja, esses direitos, por mais que a gente disponha esses direitos em dimensões, para de forma didática a gente poder entender, eles são indivisíveis, né? São indivisíveis, são também complementares, né? Por quê? Porque, por exemplo, para a gente ter direito à saúde, mito, para a gente ter direito à vida, que é um direito de primeira dimensão, a gente precisa de saúde, que é um direito de segunda dimensão. A gente precisa de segurança pública, que é um direito de segunda dimensão, né? A gente precisa de um meio ambiente equilibrado para ter uma vida boa, que é um direito de terceira dimensão. Então, eles são indivisíveis e complementares e interdependentes, tá? Também uma observação, gente, importante, porque eu já vi cair em questão. Não existe uma hierarquia entre os direitos fundamentais, tá? Não, o direito de primeira dimensão não é superior à de segunda, não é superior à de terceira, tá? Eles são, como eu falei, indivisíveis, complementares e interdependentes, tá? Não existe, anotem também no caderno de vocês, não existe uma hierarquia entre os direitos fundamentais, tá? São inalienáveis. O que isso quer dizer? O que é alienar alguma coisa? É colocar aquilo como objeto de alguma forma de contrato, né?
seja de compra e venda, seja de doação, né? Então, você não pode alienar, você não pode vender seus direitos fundamentais, tá? São irrenunciáveis. Então, você também não pode renunciar seu direito à vida, né? O suicídio, no nosso ordenamento jurídico, ele não é considerado crime. Por que não é considerado crime? Porque para ser considerado crime, a gente tem que ter uma potencialidade de causar dano a outra pessoa. Por isso que o suicídio ele não é considerado crime, mas a instigação ao suicídio é considerado crime, né? Justamente porque para proteger esse direito fundamental. Deu para entender, gente, a diferença? Tranquilo? Bom, é também por causa disso que, por exemplo, o consumo de drogas, ela não é considerada crime, né? Por quê? Porque você não está causando dano a outra pessoa. Agora, você vender, você dar, né? É sim, porque você está na potencialidade de ter um dano, causar um dano a outrem, tá? Relatividade. Como eu falei a vocês, eles não são absolutos, eles são relativos, né? Há uma limitação na atuação e na vigência desse direito, na eficácia desse direito, que é justamente, é só lembrar daquela máxima, meu direito termina onde do outro começa, né? E também eu não posso usar um direito fundamental para violar o direito de outra pessoa. Né? Complementariedade, como eu já falei a vocês, eles se complementam, né, para ter uma proteção mais eficaz. Efetividade, os poderes públicos, de fato, têm que observar esses direitos e criar mecanismos de garanti-los, né? A gente vai ver, por exemplo, dentro do próprio artigo 5º, tem mecanismos de garantia ou direitos garantias que são chamados de remédios constitucionais, que vocês conhecem já alguns, né? Habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção. Proibição do retrocesso, ou seja, assim que se legitima, assim que esses direitos eles entram nas cartas constitucionais, a gente não pode mais retirar, não pode mais retroceder. Por quê? Porque é uma forma de garantia de efetividade desses direitos. Tanto é que na nossa Carta Constitucional eles são considerados cláusulas pétreas. Gente, vocês estão escutando algum barulho? Tá no áudio da aula, tá saindo algum barulho de som? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? É porque eu moro aqui, ao lado do Pão de Açúcar, e tá toda a concentração de blocos de carnaval, tá bem aqui na minha esquina. Aí eu fica um pouco difícil, mas vocês não estão ouvindo barulho, né? Tá tranquilo o áudio? De boa? Tá sim, tá tranquilo. Dá pra ouvir. Tá bom, então. Bom, a questão da concorrência é que também vai estar naquela tônica da complementariedade. O que isso quer dizer? A questão deles serem concorrentes é que eles vão ser sempre utilizados cumulativamente, né? Como eu falei a vocês, direito à vida, para existir uma vida digna e viável, a gente precisa de quê? Precisa de saúde, precisa de um trabalho, precisa de segurança pública, precisa de paz, precisa de um meio ambiente equilibrado, tá, gente? Justamente a coexistência. Só tô ouvindo Carvalho aqui no final, não vi o resto do nome. Bom, gente, deixa eu tentar sair da caneta. Bom, agora a gente viu essa parte introdutória. Ficou alguma dúvida, gente, nessa parte introdutória? Tá tranquilo? Ninguém com dúvida na parte introdutória? Certo. Agora a gente vai entrar nos direitos, né, de fato, dentro do artigo 5º. E o primeiro que a gente vai ver, desses primeiros que nós vamos ver, são os que estão presentes lá no caput do artigo 5º, né? O que é o caput? É o texto, né, do artigo em si. Então, vai estar lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí,
vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que essa igualdade trazida no artigo 5º, no caput do artigo 5º, é uma igualdade formal. O que é igualdade formal? É aquela igualdade perante a lei, né? A igualdade de tratamento perante a lei. E aí, a gente vai ter tanto a igualdade, já aqui, deixa eu anotar, a igualdade perante a lei, que é a igualdade que vai estar no caput do artigo 5º, e a igualdade na lei é que todo e qualquer dispositivo legal que for ser elaborado no ordenamento jurídico brasileiro deve ser observado essa igualdade, né? Então, a igualdade na lei é quando da elaboração da legislação, né? De todas as normas que forem ser elaboradas no nosso território. A igualdade perante a lei destina-se justamente aos aplicadores, aos intérpretes dessa lei, né? Quem vai aplicar essa lei, tá? Não veda que a lei estabeleça tratamento diferenciado entre indivíduos desde que haja razoabilidade, tá? Então, vamos entender. Sempre tem essa pergunta, professora, mas no ordenamento jurídico, no artigo 5º, lá na Constituição, diz que tem que ter igualdade perante a lei. Então, por que existem tratamentos diferenciados? A gente tem que entender que existe tanto a igualdade, aí vocês já anotam, formal, que é essa igualdade aqui, né? Que vai se desdobrar na lei perante a lei. E nós vamos ter a igualdade material, que vai permitir justamente o que a gente chama de discriminação positiva. A discriminação negativa, ela não pode, de forma alguma. Inclusive, quando há discriminação negativa, a gente pode estar cometendo, inclusive, um crime, né? Por exemplo, os crimes raciais, né? São decorrentes de uma discriminação negativa. A discriminação positiva, ela pode sim existir. Por exemplo, existe aquela máxima que eu acho que vocês já ouviram, né? Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida que se desigualam. Então, existem grupos sociais que a gente considera e chama de grupos vulneráveis, né, que passaram por limitações sociais diante da formação, né, dos grupos sociais, e aí eles precisam de um tratamento diferenciado para que eles possam chegar a ser tratados de forma igual perante a lei. Por exemplo, justamente Rodrigo Rodrigues, né? Justamente a isonomia, muito bem, a isonomia, justamente. Isonomia, equidade, né? Não sei se vocês já viram um meme que tem na internet que são duas crianças, uma tem uma estatura menor, outra estatura maior, e aí na estatura menor se colocam dois bloquinhos para que os dois possam ver, né, por cima do muro, né? Então é mais ou menos isso. A igualdade material, ela vem dizer, olha, tem pessoas que têm algumas limitações, como, por exemplo, as mulheres. Sabemos, equidade, Jonas, isso mesmo. Sabemos que as mulheres passaram por alguns momentos na nossa sociedade que elas não tinham direitos, nem sequer eram considerados sujeitos de direito, precisavam ser tuteladas pelos seus pais, pelos seus maridos, né? Diante dessas desigualdades sociais que foram impostas às mulheres, e diante do alto índice de violência doméstica familiar que as mulheres são vítimas, nós precisamos criar uma legislação e uma política pública especial para abarcar essa necessidade. Aí daí se fundamenta a feitura da Lei Maria da Penha, tá? A gente sabe que os negros, né, o Brasil foi construído em cima do trabalho escravo. Na nossa história, houve mais tempo de trabalho escravo do que trabalho livre, porque temos 500 anos de história, a escravidão só acabou em 1988. Então, sabemos que quando a escravidão foi abolida, não houve uma política social de inclusão dos negros, na verdade, houve uma política de tentar branquear a sociedade. E, em virtude disso, há muita discriminação e preconceito, não há o mesmo acesso de trabalho, enfim.
vai se fazer política pública e legislação para abarcar esse grupo que vive essa desigualdade social, tá? Então, é o que a gente fala de discriminação positiva. Lembre sempre, tá, gente? Porque pode cair pegadinha. Pode discriminação negativa? Jamais. Não pode discriminação negativa. Pode discriminação positiva? Pode sim, desde que fundamentada, né, nessa perspectiva de igualdade material que vocês bem falaram aí, de isonomia, de equidade. Entendido até aqui, gente? Tranquilo? Tranquilo? De boa? Tá tranquila a aula? Tá dando para acompanhar? Tá devagar? Certo. Bom, então a gente mata aqui essa parte de igualdade, né, que está presente no artigo 5º. Lembrem que a igualdade do artigo 5º vai ser o quê? Igualdade formal. Eu acho que foi Beth, levantou a mão. Alguma pergunta? Professora, eu não entendi, não, esse igualdade, não, do artigo 5º. Se puder explicar novamente. Explico sim. A igualdade do artigo 5º é a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, é aquela que diz que todos são iguais perante a lei, que não pode ter discriminação quando for elaborada a lei e quando for aplicada a lei. Deu para entender? Conseguiu entender? Sim, mas a senhora eu acho que foi o finalzinho que a senhora estava explicando, que eu não entendi. Finalzinho é porque existe, por exemplo, a igualdade do artigo 5º, ela vai proibir terminantemente a discriminação positiva. Entendido até aqui? Minto, a discriminação negativa, que é a diferenciação de tratamento. Entendeu? Até aqui? Pronto. Por que ela proíbe essa discriminação de tratamento? Por exemplo, quando uma mulher e um homem fosse candidatar a uma vaga de trabalho, o empregador não pode discriminar a mulher e dizer que ela é insuficiente para aquela vaga de trabalho pelo fato dela engravidar e poder ser mãe. Isso é uma discriminação negativa, tá, Beth? Aí, a proibição do artigo 5º é a discriminação negativa diante da igualdade formal, tá? Mas, em alguns momentos da nossa Constituição, e é importante a gente saber isso, porque isso é matéria de direitos humanos e de direito constitucional também, a nossa Constituição ela vai permitir a discriminação positiva, baseada na igualdade material. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós sabemos que homens e mulheres são seres diferentes, né? Mas, diante dessas diferenças, eles não podem ser discriminados negativamente. Porém, a gente sabe que as mulheres, elas sofrem muito mais violência doméstica e familiar do que os homens. Nós temos dados, várias pesquisas dizendo isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma política pública, uma legislação para proteger essa mulher justamente, a diferenciação nos testes físicos dos concursos é uma diferenciação constitucional. Por quê? Porque a gente sabe que as mulheres, homens e mulheres, têm índices corporais, têm hormônios, enfim, diferentes. Deu para entender essa discriminação positiva agora, Beth? Conseguiu entender? Tranquilo? Alguém mais, gente, não conseguiu entender essa parte? Tá de boa? Tranquilo? Certo. Vamos lá. Aí, ainda no artigo 5º, a gente vai ter o quê? O direito à liberdade, tá? Esse direito à liberdade é liberdade em sentido amplo. É aquela liberdade de quê? Tudo é possível desde que proibido em lei, tá? Então, é a liberdade nesse sentido. Na verdade, o nosso ordenamento jurídico, ele se baseia nessa liberdade em sentido amplo, né? O ser humano ele tem todo esse direito de liberdade, mas para se conviver em sociedade, algumas regras vão limitar essa liberdade. Mas para se limitar essa liberdade, tem que estar previsto aonde? Em lei, tá? E aí, nós vamos ter também o direito à vida no artigo 5º. Esse direito à vida do artigo 5º tem uma dupla acepção, que é o direito de continuar vivo
e o direito de ter uma vida digna. Então, o direito de continuar vivo é de proibição do homicídio, né? Proibição de interromper essa vida. E o direito de ter uma vida digna é justamente que se proporcione meios materiais para que a pessoa possa viver dignamente, né? Possa ter um trabalho, possa ter saúde, pode ter educação, possa ter uma moradia. Aí daí a gente percebe a conexão dos direitos fundamentais, tá, gente? Aqui a gente já viu essa questão, né, de que o direito à vida é compatível com essa questão de interrupção de gravidez, né? Porque o direito à vida, como qualquer outro direito fundamental, ele não é o quê, gente? Absoluto, ele vai ser o quê? Relativo, né? Então, o próprio direito à vida vai ter as suas limitações diante de casos específicos e de casos previstos em lei, tá? Nós vamos ter também aqui, no caput do artigo 5º, o direito à segurança. E esse direito à segurança é tanto o direito à segurança individual, como o direito à segurança jurídica, tá, gente? Então, esse direito à segurança aqui do artigo 5º é tanto individual como de segurança jurídica. Então, o direito à segurança individual é a manutenção, né, da vida, é manutenção da integridade física, como também o direito à segurança jurídica, que é para preservar aquelas 3 coisinhas que você já conhece, né? Que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? Então, o artigo 5º, ele vai trazer também essa perspectiva de segurança jurídica, protegendo o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, tá? E ainda no caput do artigo 5º, a gente vai ter o direito à propriedade, né? Que esse direito à propriedade vai ser tanto de propriedade corpórea, como, por exemplo, a posse de um terreno, uma casa, um carro, são propriedades corpóreas, e propriedade incorpórea, como, por exemplo, direitos autorais, né, direitos sobre a imagem, direitos audiovisuais, tá? Lembrando que também, como qualquer outro direito, a propriedade não é um direito absoluto. Ele é um direito que pode ser limitado, como, por exemplo, quando a propriedade ela não cumpre a sua função social, ela vai ser passível à desapropriação, tá? Entendido, gente, até aqui? Tranquilo? Tranquilo? De boa? Podemos passar? Então, vamos passar. Bom, ainda no artigo 5º, e a gente acha que nas próximas aulas nós vamos esgotar o artigo 5º, né? Nós vamos ter aqui alguns tipos de liberdade, né? A liberdade de expressão, onde fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, e é importantíssimo isso, porque cai direto, né? Que a livre manifestação do pensamento, ela é permitida, mas é vedado o quê? O anonimato, tá? E essa vedação de anonimato repercute até, por exemplo, no âmbito do direito administrativo disciplinar, né? Não sei se vai cair, acho que direito administrativo deve cair nesse âmbito disciplinar também na prova de vocês. Por exemplo, inquérito policial e procedimento administrativo disciplinar não pode ser instaurado mediante denúncia anônima, tá? Então, essa vedação do anonimato da Constituição, ela vai repercutir no âmbito do direito processual penal e no âmbito do direito administrativo, tá? Disciplinar, porque a denúncia anônima, ela não pode ser unicamente e exclusivamente utilizada para fundamentar a abertura de inquérito policial e procedimento administrativo disciplinar. Então, se chega na unidade, se chega na ouvidoria da PM, faz uma denúncia anônima, o comandante que recebe essa denúncia anônima, ele não pode instaurar um procedimento administrativo, não pode instaurar uma sindicância, por exemplo. Ele vai ter que fazer uma investigação preliminar inicialmente para, se ele conseguir indício suficiente para se abrir uma sindicância, e se abre uma sindicância. A mesma coisa não se pode instaurar um inquérito diante de denúncia anônima, tá? Exclusivamente diante da denúncia anônima. Tranquilo até aqui, gente? Boa?
Vou entender o silêncio como uma afirmação, tá? Como confirmação. Discurso de ódio viola a liberdade de expressão, como eu falei a vocês. Um direito fundamental, ele não pode ser utilizado para atingir outro direito fundamental de outra pessoa, tá? Não pode haver eu não posso usar da minha liberdade de expressão para, por exemplo, cometer crime de difamação, calúnia, injúria contra outra pessoa. Isso daí, em si, como a gente falou, já constitui um fato típico, né? Então, não pode ser, eu não posso justificar essa minha conduta na liberdade de expressão, tá? Vedação do anonimato, a gente já falou, né? Escritos anônimos. Regra geral, não podem ser incorporados formalmente no processo, tá? Exceção, se forem documentos produzidos pelo acusado, se os documentos que constituem o corpo de delito podem sim vir de uma denúncia anônima, tá? Do anonimato, de escritos anônimos. Denúncia anônima não, de escritos anônimos, tá? Ainda sobre a liberdade de expressão, nós vamos ter aqui o acesso à informação. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional, né? Então, é assegurado o direito de acesso à informação desde que não vá ferir o direito de outra pessoa. Sempre lembrando da máxima que os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. A questão de resguardar o sigilo da fonte é muito para a proteção do exercício da profissão dos jornalistas, né? Porque os jornalistas eles vão ter essa licença poética, né? Vamos dizer assim, de resguardar o sigilo da fonte, tá? Direito de resposta. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral à imagem, né? Então, aqui, se alguém causa algum tipo de vamos dizer, faz alguma manifestação em um meio de comunicação, uma inverdade, né? É assegurada a pessoa vítima dessa disseminação dessa fake news, né, de forma proporcional, e essa pessoa, além de ter esse direito de resposta assegurado, ela vai ter também o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, isso aqui, gente, é uma adição, tá? Não é uma coisa ou outra, não. É tanto o direito de resposta como também a indenização, tá, gente? Além do mais, deve ser assegurado esse direito de resposta no mesmo meio onde foi disseminado essa inverdade. Por exemplo, há uma disseminação de fake news sobre Vitor. Estou vendo aqui Vitor, que é o que está na minha tela, tá? No Instagram. E aí, Vitor faz toda a movimentação, peticiona e tal. A pessoa que disseminou essa informação falsa sobre Vitor no Instagram deve assegurar que no Instagram ele vá lá e tem o direito de resposta, como também Vitor vai poder ter essa indenização pelo dano causado, material, moral ou à sua imagem, tá? Então, deve ser no mesmo meio onde foi disseminado essa inverdade. Por fim, aqui sobre liberdade de expressão, nós temos a vedação de censura, tá? Agora, lembrar que vedar a censura não tem nada a ver com limitação à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como qualquer outro direito, ela não é absoluta, tá? Vedar a censura é aquela limitação injustificada, aquela limitação ao bel prazer só porque você acha que não deve se falar aquilo, né? Quando a gente limita a liberdade de expressão, nós devemos fundamentar a nossa limitação a essa liberdade de expressão, né? Até mesmo porque todo ato, e principalmente se for um ato administrativo, se for um ato que emana de um ente público, ele deve ser o quê? Deve ser fundamentado, né? Então, vedar a censura, entretanto, a liberdade de expressão não tem caráter absoluto, pois é limitado por outros direitos protegidos pela Constituição, né? Então, percebam, né? A censura, ela é inicialmente vedada, porém, ela tem as suas próprias limitações. Por exemplo, se há disseminação de discurso de ódio, essa liberdade de expressão ela não está sendo uma liberdade de expressão positiva, então ela deve ser o quê? Limitada, né? Pelos meios jurídicos
cabíveis para essa limitação. Entendido até aqui, gente? Tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo, gente? Certo. Vamos passar aqui. Vocês ficam muito calados, aí eu fico sem saber se vocês estão aí ou não. Se manifestem também. Vamos lá. Eu acredito que é o último conteúdo para a gente entrar nas questões que vai agitar mais o sangue de vocês e é o que os alunos mais gostam. Trouxe 12 questões hoje para a gente responder aqui, tá? Vamos lá. É aí onde a gente vai ver se a Nós gente temos entendeu ainda mesmo, Café, quando chegar nas perguntas. aí vai ser a hora da verdade. Vou ver se estavam dormindo ou se estavam prestando atenção. Aqui, acho que Flórida. Flórida é tu, mulher? Tu quer um exemplo de quê, Flórida? Diga aí um exemplo da parte de liberdade de expressão, é? De limitação. Exceção dos escritos anônimos. Vamos lá aqui. Documentos produzidos pelo acusado. Não, aqui, os escritos anônimos, regra geral, não podem ser incorporados formalmente ao processo. Exceção, documentos produzidos pelo acusado. Vamos, como existe a questão da ampla defesa e do contraditório, né? Se, por exemplo, o réu de um determinado crime, ele produz esses escritos anônimos que posteriormente são juntados aos autos, ela vai ser uma exceção ao anonimato, tá? Justamente por causa dessa questão da ampla defesa e do contraditório, né? Onde há a possibilidade de todos os meios para se defender de uma acusação, né? Então, nesse caso, se o réu, entendeu? Entendendo, tá entendendo, né? Então, nesse caso, se o réu ele produz alguma prova de forma anônima, né? Ela pode ser juntada assim aos autos. Em virtude, porque aí nós vamos ter o que a gente chama de conflitos de princípios, né? São conflitos de direitos fundamentais. Quando há conflito de direitos fundamentais, a gente não vai pelas normas de conflito aparente de normas, a gente vai pela questão de ponderação de valores, que é a máxima efetivação de um direito com o mínimo prejuízo de outro. Então, como no próprio artigo 5º é tanto protegido a vedação do anonimato como a ampla defesa e o contraditório, nessa situação de escritos anônimos produzidos pelo réu, a gente vai privilegiar a ampla defesa e o contraditório em menor prejuízo da vedação do anonimato. Deu para entender? Tranquilo? Isso. Se o acusado escreve um diário como prova, por exemplo. Seria um exemplo. Alguém colocou aqui. O microfone está quebrado. Tá certo. Deu para entender, né? Tranquilo? Alguém mais ficou com dúvida, gente? Tá de boa? Né, eu tô aqui ouvindo um bocado de música, assim, aquelas músicas bem maravilhosas, né, aqui, e eu fico, meu Deus, será que meus alunos estão ouvindo também? Eu acho que vocês não estão ouvindo nada, né? Porque tá um aqui tocando som, e só aquelas músicas de alto padrão, assim, de composição, tocando. Enfim, vamos lá aqui, voltar. Para a gente fechar aqui a parte de conteúdo, não estamos ouvindo. Ainda bem que vocês não estão ouvindo. Ainda bem. Então, vamos voltar aqui à parte do conteúdo, para a gente fechar. E para as questões, e vamos para tirar a prova dos 9, né? Saber se vocês realmente prestaram atenção na aula. Vamos lá. E saber o grau de que vocês estão estudando, né? Porque não é só a aula, tem que estudar em casa e também praticar, né? O artigo 5º tem que ficar pregado em todas as paredes, assim, na frente do sanitário. Vocês já vão pregar lá o artigo 5º. Na frente do espelho, prega o artigo 5º também, em todos os cantos possíveis da casa de vocês, assim, que vocês olham com mais frequência, preguem na geladeira, coloquem o artigo 5º, tá? Porque artigo 5º é questão certa, assim, batida na prova de vocês, tá? Vamos lá, para a gente fechar.
Aí temos aqui também a liberdade de crença religiosa e convicção política e filosófica, né? É inviolável a liberdade de crença, né? É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei tanto a proteção dos locais de culto como a sua liturgia, né? E essa proteção vai garantir o que a gente conhece, que é a imunidade tributária aos templos religiosos de qualquer religião, né? Isso vai vedar aos entes federativos instituir impostos sobre qualquer culto religioso, né? E essa imunidade vai alcançar também as extensões desse local onde se pratica a liturgia. Por exemplo, aqueles cemitérios que estão ali no âmbito, né, das igrejas, era muito frequente em tempos antigos, né, atrás, haver, né, a existência de um cemitério na frente, né, da igreja. Ali, por exemplo, na igreja da Guia, Nossa Senhora da Guia, tem um cemitério também, né? Então, essa questão de imunidade tributária vai alcançar também as extensões, né, dos templos religiosos. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Esse tópico, assim, para a gente, é um dos que eu acredito que tem a maior probabilidade de cair na prova de vocês, e eu já vi caindo na prova de vocês, tá? Essa parte aqui da garantia da assistência, né? Porque está mais ligada à nossa realidade, né? Nós temos o capelão, temos essa garantia de assistência religiosa, né? Nos quartéis, como também nas unidades civis, por exemplo, nas unidades penitenciárias também deve ter essa garantia religiosa, tá? Aí temos aqui, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, crença filosófica, convicção política. Isso aqui vai estar ligado àquele princípio do que os direitos humanos é universal, né? Universal. Né? Então, ninguém vai ser privado de direito em virtude da sua crença religiosa, convicção filosófica e convicção política, né? Salvo se invocarem para se eximir de obrigação legal a todos imposta ou recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso é muito aqui, por exemplo, na questão da prestação de serviço militar obrigatório. Também é uma probabilidade de cair, né? Essas duas, quando se diz dessa parte de liberdade de crença religiosa, esses dois incisos que têm a maior probabilidade de cair. Principalmente por causa dessa escusa, né, de obrigação. Né, que você pode se excusar de obrigação religiosa, mas você tem que cumprir uma obrigação alternativa que vai estar prevista em lei, tá? Então, é isso aqui que eu falei para vocês, a questão da escusa de consciência, a pessoa tem sim, realmente, a possibilidade de se negar a prestar o serviço, ao serviço militar obrigatório, no caso dos homens, por exemplo, mas desde que se cumpra uma prestação alternativa fixada em lei. Oi, quem levantar a mão aí, pode falar? É Diego, né? Diego Ferreira. Pode falar, Diego. Ouvindo. Ou levantou sem querer a mão? Ok, tá ouvindo? Tô ouvindo. Pode Ok, falar. professor, com relação a esse tópico aí, a administração pública está impedida de exercer a prestação religiosa, pois o Brasil é Estado laico. Isso aí não conflitua com a questão por exemplo, do Castelão, na Polícia Militar. Não. Porque assim, assim, ele inicialmente ele vai assegurar esse direito. Deve assegurar esse direito. O que ele não pode fazer, digo, por exemplo, é privilegiar uma religião em detrimento de outra, tá entendendo? Por exemplo, nas unidades civis e militares, deve haver deve ser assegurado os cultos das religiões das pessoas ali pertencentes. Por exemplo, se na Polícia Militar nós temos católicos, evangélicos, espíritas, deve-se assegurar o direito de todos. O que eu não posso é assegurar um em detrimento de outro. Tá entendendo? Sim, estou entendendo. É como diz aí, a assistência de caráter privado. Por exemplo, o capelão, ele é da Polícia Militar, mas não tem um pastor, por exemplo. Não tem um líder de uma religião de matriz africana. Tem um líder da religião católica da Polícia Militar. Eu acho que conflitou aí, né?
Eu estou entendendo você. Você tá falando não da questão de assegurar, mas a questão da existência da previsão do cargo do capelão. É isso, né? Exato. Realmente eu tenho meus questionamentos com relação a isso, porque a partir do momento que você vai privilegiar uma religião em detrimento de outra, você acaba não assegurando e limitando esse direito, né? Agora, a gente tem que ver também a previsão. Eu realmente não sei de quanto é a legislação do capelão. Alguém levantou a mão aí, sabe dizer? Além do Arte. Ali, capitão. Capitã. Não, eu Ali, vejo assim como a questão, como é uma religião muito antiga, né, no nosso Brasil, eu acredito que a figura do capelão ela foi criada justamente por isso. Eu acho que pela questão da religião católica ser mais antiga. Mas aí eu acho que não se viu essa abertura, né, para que houvesse a questão do pastor, do líder religioso de outra religião, né, para que viesse a agregar, e junto com a existência já do capelão. Justamente, eu acredito que é uma legislação muito antiga e eu acho que deve ser anterior à Constituição de 88. Eu posso estar enganada, mas eu acho que deve ser anterior. Capitã, licença. Na verdade, é a mesma coisa dos ensinos religiosos em escolas que existiam anteriormente. Na verdade, não pode se ter a imposição, que seja tipo uma matéria curricular. É oferecido que existe o capelão, mas eu não sou obrigado a professar a mesma fé. Da mesma forma que se pode ser imposto um pastor ou imposição de algum de matriz africana. Agora, eu não posso impor perante a Constituição que ninguém frequente. Isso. Mas você vê que diz, a administração pública está impedida de exercer a prestação religiosa. Essa prestação religiosa é prestada, exercida pela administração pública, pela Polícia Militar. Eu acho que tem só para gente fechar, pessoal, para a gente não entrar muito na polêmica e poder ir para as questões. Eu acredito que, eu acredito, eu não tenho certeza, mas vou até pesquisar. Eu acredito que a legislação que prevê, ela deve ser anterior à Constituição de 88, contudo, ela deve ter um conflito realmente quanto à matéria da Constituição. Porque no primeiro momento que deve ser assegurado, ela não pode ser imposta, como vocês mesmos falaram, né? E a administração pública, ela deve se manter laica, até mesmo para não ofender pessoas que são de credos diferentes do credo que domina a nossa sociedade, que é predominante, na verdade, na sociedade, que são as religiões cristãs, né? Como também para não ofender pessoas que nem sequer acreditam, que são pessoas que são ateias, né? Então, eu acredito que há esse conflito material, né, da matéria da legislação com a matéria da Constituição, por ser anterior, né? Mas aí, quando a gente coloca assim em execução dessa lei, porque vocês viram, né? Tem que ter tanto a igualdade na lei como a igualdade durante a aplicação da lei, né? Então, durante a aplicação da lei, hoje que a gente tem, que se procura fazer dentro da Polícia Militar, é justamente privilegiar outras religiões, né? Eu ainda não vi a questão de religiões, por exemplo, de matriz africana dentro da Polícia Militar da Paraíba. Eu vi em outras polícias, como, por exemplo, de Salvador, talvez porque o público não seja um público tão predominante. Hoje em dia, eu só conheço eu enquanto bandista dentro da Polícia Militar, não sei se existem outras pessoas, né? Então, talvez seja isso, porque não tem um quórum significativo para se ter essa representação. Eu acredito que seja isso, né? Enfim, mas como falaram, é uma discussão sem fim, e a gente precisa, nós temos ainda alguns minutinhos, vamos jogar nas nossas questões, tá? Mas, desde já, agradeço a vocês aí pela participação, é muito bom quando os alunos participam, que dá uma dinâmica na nossa aula. Mas eu quero que vocês participem, agora eu quero ver vocês participando nas questões, viu? Vamos lá. Quero vocês aí bem ativos, bem participativos. Primeira questão. A respeito dos direitos individuais e garantias fundamentais do sistema jurídico brasileiro, assinala as afirmativas a seguir. Estão limitados ao rol que o Constituinte estabeleceu entre o artigo 5º e 17 da Constituição da República Federativa do Brasil. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. Por que, gente, é falso? Hein? Porque é falso? Porque eles não estão limitados, né? Eles não estão limitados, né?
O rol dos direitos humanos é um rol enumerativo, tá? Enumerativo. Ou seja, é um rol exemplificativo, tá? Existem tantos outros direitos que não estão ali, mas em virtude da matéria, eles também devem ser protegidos pelos direitos, pela nossa Constituição, pelo nosso ordenamento jurídico, tá? 2. Inclui o disposto em tratados internacionais de que o Brasil seja parte, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. São intransmissíveis, irrenunciáveis, absolutos e suas normas definidoras têm aplicação imediata. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? O que torna a assertiva falsa? Absolutos, muito bem. Estou vendo que vocês estão prestando atenção, né? Não podem ser regulamentados por medida provisória. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Algumas matérias, como, por exemplo, as que tratam de direitos humanos, de direito penal, processual penal, não podem ser conteúdo de medida provisória, tá? 5. O poder reformador pode alterar um direito fundamental, desde que não afete seu núcleo essencial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? A gente viu isso, foi uma discussão aí que nós tivemos, que pode sim modificar, não pode modificar o núcleo essencial. Então, ele quer as corretas, nós vamos ter corretas 2, 4 e 5, letra C de casa, tá? Primeira questão, letra C. Tranquilo? Entendida a primeira questão? Podemos passar? Certo, vamos para a próxima. Próxima questão. Próxima questão. Com base na Constituição Federal de 88, assinala as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiros ou falsos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição Federal. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro, é o primeiro inciso do artigo 5º, né? Trata da igualdade formal, que é a igualdade perante a lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação independente de censura e licença. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Verdadeiro também. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Verdadeiro ou falso? E aí, gente? Verdadeiro também, né? Verdadeiro. Então, nós temos como alternativa da resposta letra A, né? Letra A de aprovação. Vamos lá para a próxima. Professora, Questão. Oi. Pode voltar na questão anterior, por favor? Sim. Pode explicar só esse finalzinho, quando fala aí, independente de censura ou licença? Não ficou claro. Porque a censura e a licença, elas são, principalmente a censura, elas são vedadas no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica de comunicação. Então, independente quer dizer que elas não dependem de censura para atuar, nem de censura, nem de licença. Você pode se manifestar artisticamente, intelectualmente, sem ter a dependência de censura e licença, que é até uma forma de barrar o que aconteceu no regime anterior à Constituição de 88. A gente sabe que a Constituição de 88 ela é o fruto de um processo de redemocratização. Então, no período anterior à Constituição de 88, a gente vivia um estado de exceção, onde as liberdades fundamentais, principalmente as liberdades públicas, as liberdades individuais, elas eram limitadas, e foram limitadas pelo A5, né, o ato 5, que foi publicado em 1964. Então, havia a censura prévia para se poder escrever alguma coisa. Né? Muitos políticos, muitos intelectuais, muitos artistas brasileiros foram exilados do país, né? Porque escreviam músicas que não agradavam os governantes, porque diante da sua censura prévia achavam que ela seria
não seria uma música adequada para a população. Então, a Constituição de 88, o que ela faz? Para evitar esse tipo de comportamento dos governantes, já que os direitos fundamentais eles nascem para limitar o poder estatal, eles falam o seguinte: é livre a liberdade de expressão, liberdade artística, de comunicação, independente de censura e de licença, ou seja, elas não dependem, elas não podem, na verdade, passar por censura e licença. Entendeu? Sim, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente, dessa questão podemos passar? Tranquilo? Questão 3. Artigo 5º da Constituição Federal de 88 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Primeiro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Verdadeiro. É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato. Aí, verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? É vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. E é violável, na verdade, a liberdade de consciência e de crença. Aí, verdadeiro ou falso? Falso, gente, porque é inviolável, né? É inviolável. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, corretas é 1 e 4. Temos letra C de casa. Tranquilo? Podemos passar? Vamos lá. Questão 4. A Constituição da República de 88 cuidou expressamente dos direitos humanos, enumerando-os no título que trata dos direitos e garantias fundamentais. Existem, entretanto, outros direitos humanos não enumerados no texto, mas cuja proteção a própria Constituição assegura por quê? A. Decorre do regime dos princípios adotados pela própria Constituição. B. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. C. São criadas pelo Poder Judiciário após o trânsito em julgado das decisões. D. Surgem de necessidades que não foram previstas pelo legislador constituinte. Qual a resposta, gente? E aí, estou vendo que tem várias. Na verdade, gente, a resposta é letra A, viu? Letra A. Tem algumas questões que vocês vão se deparar que as assertivas elas não estão erradas, elas estão corretas. Porém, elas não são aquilo que o capítulo da questão está pedindo. Prestem atenção. A Constituição da República de 88 cuidou expressamente dos direitos humanos, enumerando-os no título que trata dos direitos e garantias fundamentais. Entretanto, existem, outros direitos humanos não enumerados no texto, mas cuja proteção a própria Constituição assegura por quê? Porque a Constituição vai assegurar a proteção de direitos que não estão enumerados no artigo 5º. Porque os princípios que a Constituição adotou e rege como fundamento da sua existência vão ser convergentes para essa proteção, né? Então, as matérias que convergem com o que está disposto na nossa Constituição sobre os direitos fundamentais vão garantir essa proteção. Então, a resposta é letra A, tá? Deu para entender, gente? Tranquilo? Conseguiram entender essa questão? De boa. Até porque a resposta estava no próprio enunciado, né? Justamente. Então, percebam, isso é questão, assim, pegadinha de interpretação. Você pode ver que as outras assertivas, por exemplo, o Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Está correto, o Brasil submete. Mas não tem nada a ver com o que foi perguntado na questão, né? Então, às vezes, a gente, na ânsia de responder, vê uma assertiva certa e já quer responder. Cuidado, às vezes ela está certa, mas não é a mais adequada a que o elaborador da prova está pedindo, naquela questão. Entendido? Tranquilo? De boa? Vamos passar.
Vamos passar, que tem muita questão, a gente só tem 10 minutos, vamos correr. Assinala a alternativa correta acerca da classificação dos direitos humanos em gerações. A quarta geração de direitos humanos é marcada pelos avanços sociais. B. As liberdades públicas e civis marcam a segunda geração dos direitos. C. A terceira geração dos direitos constitui direitos de igualdade. D. Os direitos de fraternidade, como progresso e paz, são elementos dos direitos de primeira geração. E. A quarta geração de direitos é ligada aos direitos tecnológicos, como os direitos de informação. E aí, gente, qual é a resposta? Resposta é letra E, viu? Resposta é letra E. Vamos ver aqui. Teve gente que botou letra D. Os direitos de fraternidade, como progresso e paz, são elementos dos direitos de primeira? Não é primeira, gente, é de terceira, tá? Terceira geração. A quarta geração dos direitos é marcada pelos avanços sociais. Não é avanços sociais, na verdade, são os avanços o quê? Tecnológicos, né? A B. As liberdades políticas e civis marcam a segunda geração. Liberdades políticas e civis marcam a primeira geração, tá? Primeira. A terceira geração de direitos constitui direitos de igualdade? Não, direitos de igualdade é segunda. A terceira é direitos de fraternidade. Fraternidade. Então, a resposta correta é a letra E, de escola. Entendido, gente? Tranquilo? Tranquilo? Vamos passar. Fechar aqui. Essa canetinha é chata, tem que fechar para poder passar. Vamos lá. 6. Os direitos humanos ao longo da história estão em constante evolução. Assim, as alegações, assim, em relação às gerações de direitos humanos, pode-se afirmar exceto. Então, ele quer o quê? A errada, né? Vamos procurar a errada. Vamos lá. Primeira. Letra A. Os direitos de primeira geração são os direitos e garantias individuais e políticos clássicos. Direito à vida, à liberdade, à expressão e à locomoção. B. Os direitos de terceira geração, também chamados de solidariedade ou fraternidade, englobam o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a paz, a qualidade de vida saudável, a autodeterminação dos povos, além de outros direitos difusos. C. Os direitos de segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais, direito ao trabalho, ao seguro social, subsistência, ao amparo, à doença, à velhice, entre outros. Os direitos de quinta geração são direitos de minorias sociais dos seres humanos em situação de vulnerabilidade, entre eles idosos, negros, grupos LGBT, QIAP+. Os direitos de quarta geração, também chamados de direitos dos povos, são provenientes da última fase da estrutura do Estado Social, globalização, o Estado neoliberal. Engloba o direito à democracia, informação, pluralismo, entre outros. A quem entenda seu direito a vinculado à evolução da ciência, genética, DNA, clonagem, biodireito, biotecnologia, entre outros. E aí, qual é a errada, gente? Letra D, letra D. Letra D, muito bem, gente. Podemos passar, como eu vi que vocês todos acertaram para a gente ganhar tempo. Podemos passar? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Oi, alguém levantou a mão. Hugo, pode falar. Boa noite. Nessa questão, na letra B, quando fala aí a paz não seria de quinta geração, não? Não, porque a paz aqui... Lembra que eu falei a vocês que, na perspectiva de Karel Vazak, a paz está na terceira dimensão? Só na perspectiva de Paulo Bonavides, que ela vai ser retirada e colocada na quinta. Entendeu? Entendi, tranquilo. Vamos passar, tá, gente? Essa canetinha é chatinha. Questão 7. De acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade, nos seguintes termos, entre outros. 1. É vedada a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Verdadeiro ou falso, gente? É vedado?
Falso, né? Falso. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É relativo o caráter de inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, uma vez que poderá ser mitigado por ordem judicial para fins de instrução processual e penal e nos casos de investigação criminal por determinação de delegados responsáveis pela investigação. Esse assunto vocês não viram, a gente vai ver posteriormente, mas é falso, tá? Por que tá falso? Porque não é o delegado que vai poder determinar a quebra. Quem pode é a autoridade judiciária, tá? Só o juiz, a autoridade judiciária, que pode fazer essa determinação, tá? Então, a gente vai tratar desse assunto mais à frente, porque às vezes as questões não tem como se ater só àquele conteúdo. Aí eu tento trazer as que mais se adequam àquela realidade, aquele conteúdo ministrado do dia, mas nem sempre a gente consegue encontrar, tá? Então, verdadeira, nós temos apenas a 2 e letra B é a resposta da questão. Alguma dúvida? Podemos passar? Questão 8. Conforme o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, assinala a alternativa incorreta. A. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independente de qualificações profissionais que a lei estabelecer. D. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E aí, gente, letra C, né? Letra C, tá? Também, gente, deixa eu só pegar aqui, letra C. Letra C. Para quem não entendeu, é assunto que a gente também vai ver mais à frente, tá? Mas é livre o trabalho de qualquer ofício ou profissão. Mas em algumas profissões vai se depender, sim, de qualificações profissionais estabelecidas em lei, né? Então, por exemplo, medicina, advocacia, algumas profissões, advogado, muito bem, precisa dessas qualificações estabelecidas por lei, tá bom, gente? Vamos passar para a próxima questão. Questão 9. O artigo 5º da Constituição Federal dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nesse sentido, marque a alternativa correta. A. Homens e mulheres devem ser tratados de maneira diferente em relação aos direitos e obrigações. B. É livre a manifestação do pensamento e o anonimato. C. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. D. É violável a liberdade de consciência e de crença, sendo proibido alguns tipos de exercícios dos cultos religiosos. O auxiliar administrativo pode violar correspondência e comunicações telegráficas dos cidadãos para efetivo exercício de sua profissão. Resposta correta, letra C, né? Vou comentar rapidinho a questão para a gente poder passar. Letra A está errada porque homens e mulheres eles não podem ter tratamento, eles são iguais perante a lei, não pode ter tratamento diferenciado. B, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. A letra D está errada porque é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E o auxiliar ele não pode violar a correspondência. A gente viu que só pode haver essa violação mediante autorização, determinação do juiz e investigação ou instrução de processo criminal, tá, gente? Vamos para a questão 10. Questão 10. A Constituição Federal Brasileira de 88, esse é um sistema rígido de normas, assegura vários direitos fundamentais. Em seu artigo 1º, a referida carta consagra o princípio da cidadania. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Em relação aos direitos assegurados pela Constituição Federal, assinale os itens seguintes. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Primeira,
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independente de censura ou licença. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá, gente? Também essa parte de reunião, associação, assunto posterior que a gente vai detalhar mais à frente. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais e cultos e liturgias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É permitida a prática de eutanásia em situação em que o sujeito apresenta um estado de saúde irrecuperável, ou melhor, sem possibilidade de tratamento clínico e nem de melhora por incapacidade de resposta ao sistema imunológico. Falso, tá, gente? A eutanásia ela não é permitida no nosso país em nenhuma de suas modalidades. A eutanásia ela não é permitida. Então, verdadeiros, temos 1, 2 e 3. Letra A de aprovação é a correta. Vamos correr, faltam só 2 questões, vamos fechar para a gente não deixar para outra aula, tá? A questão 11. Quanto aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição de 88, assinala as afirmativas abaixo e a alternativa correta. Vamos lá, ele quer saber quais são as corretas. Primeiro, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e a todos os estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também, né, gente? Resposta correta, letra E. Né? Afirmativa 1, 2, 3 são verdadeiras. Vamos para a última de hoje, para a gente fechar. O artigo 5º da Constituição Federal compõe todo o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, do título 2, dos direitos e garantias fundamentais da CF de 88. Em consonância com esse artigo, assinala as afirmativas a seguir de valor verdadeiros ou falsos. Vamos lá. Os homens e mulheres são iguais em direitos, mas não em obrigações. Falso, né? Falso. Falso. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 30 dias depois de oficialmente publicadas. Falso, né? Elas têm aplicação imediata. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Verdadeiro, né? Inclusive, a tortura é crime equiparado a hediondo, né? As ações de habeas corpus e habeas datas são gratuitas. A gente vai ver posterior, mas já vou avisando a vocês que são gratuitas, né? Que é verdadeiro. É livre a manifestação do pensamento, é autorizado o anonimato, verdadeiro ou falso? E aí? Falso, né? Falso. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra A, né? Letra A. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra A. Ficou aqui faltando, mas letra A é a resposta da questão. Oi, Cleito, pode falar? Levantou a mão. Professora, a questão 11 diz lá que os estrangeiros, só que tem que ser estrangeiro residente no país, né? Não, ali é o seguinte, porque há entendimento do STF que não se pode limitar apenas aos estrangeiros residentes no país, são todos, inclusive os de passagem, porque como os direitos são fundamentais, é inerente à condição de humanidade. Ali foi mais erro do constituinte originário quando escreveu aquele texto, entendeu? Entendido. Deu para entender?
Bom, gente, mais alguma dúvida? Tranquilo? Boa. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha sido satisfatória, que a gente tenha conseguido passar o conteúdo, os bizus, né? Vamos ter mais outros encontros. É um prazer revê-los, né? Alguns revê-los, alguns conhecer. Flórida, aí que trabalhamos vários plantões da corregedoria, né, Flórida? Enfim, mas é um prazer e vamos aí juntos. Sim, essa norma definidora ela tem caráter imediato. Isso é um dos parágrafos do artigo 5º que a gente vai ver mais à frente, principalmente na matéria de direitos humanos. Então, não se preocupe, que a gente vai ver mais à frente essa temática, tá? É como eu falei a vocês, assim, a gente tenta selecionar as questões que estejam mais adequadas ao conteúdo que a gente ministra naquele dia. Mas volta e meia tem um conteúdo de outra aula que a gente dá uma pincelada, mas não se preocupe que à frente a gente vai trazer tudo e trazer mais questões. As minhas aulas, assim, eu quero maior tempo é trazer questão, porque a gente só realmente aprende exercitando, tá? Então, no mais, bom final de semana aí para os senhores. Até o nosso próximo encontro. Até mais.